E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou hoje o resultado do Produto Interno Bruto do país referente ao terceiro trimestre do ano. O resultado aponta crescimento de 7,7% na comparação com o trimestre anterior. Um resultado que demonstra a retomada da economia mesmo diante da crise provocada pela pandemia. A soma de todas as riquezas do país aumentou em 7,7% no terceiro trimestre de 2020 na comparação com o trimestre anterior. No acumulado de janeiro a setembro, no entanto, a queda foi de 5%. Mesmo assim, um resultado tido como positivo. Segundo o IBGE, que divulgou os dados nesta quinta-feira, com este resultado, a economia do país está no mesmo patamar que estava em 2017. Em linhas gerais, os dados do terceiro trimestre mostram uma melhora no ritmo da atividade econômica brasileira, ainda de queda de 5%, mas um resultado já melhor do que a queda acumulada no trimestre anterior, que era de 5,6%. Essa recuperação da economia nesse trimestre indica uma tendência que já vem sendo observada desde o final das medidas de isolamento. E isso é salutar, porém é totalmente insuficiente para o volume de desempregados, para o volume de danos que a pandemia e que a crise pré-pandemia causou para a economia brasileira. Se por um lado a notícia de crescimento é boa, por outro ela tem que ser observada com cautela. Primeiro porque o crescimento ele não foi homogêneo nem entre os diferentes lugares do Brasil e nem entre os diferentes setores. Setores como, por exemplo, hotelaria e turismo ainda estão sofrendo bastante com os efeitos da crise. O setor da indústria foi responsável pelo maior crescimento do período, 14,8%. Destaque para a indústria da transformação, que sozinha expandiu 23,7%. A indústria já voltou ao patamar que estava antes da crise. Obviamente não é uma recuperação homogênea. Você tem setores de bens de consumo duráveis, um destaque automóveis, confecções, vestuário, calçados, que ainda não recuperou o que perdeu com a crise e continua com um volume de produção abaixo do que estava em 2019. Mas a gente tem produtos de bens de consumo não duráveis, principalmente na parte de alimentos, material de limpeza, perfumaria, que já está até com nível de produção, na média, em 2020, já superior ao que estava em 2019. São setores que foram menos atingidos pela crise, até porque são bens que você precisa estar comprando periodicamente, seja no dia a dia, e bens de primeira necessidade. O agronegócio, que não parou mesmo durante os meses mais intensos de isolamento e lockdown, registrou pequena queda no trimestre, mas teve bom resultado no acumulado do ano, uma expansão de 2,4%. Esse resultado ele reflete, por um lado, o aumento de safra observado ao longo do ano de 2020, que deve fechar o ano em 257 milhões de toneladas, e a expectativa de crescimento da próxima safra, que começou a ser plantada e que deve chegar a 268 milhões de toneladas, um crescimento de 4,6%. O resultado expressivo do PIB sucede uma brusca queda provocada pelas medidas restritivas impostas pela pandemia. Especialistas comentam que esse crescimento já era esperado após uma retração de 9,6% no segundo trimestre de 2020. Para o Ministério da Economia, os níveis de investimento surpreenderam positivamente e ajudaram nessa recuperação, alcançando um crescimento de 11%. Mas economistas dizem que é preciso fazer mais para garantir emprego e desenvolvimento econômico a longo prazo. Nós precisamos acelerar os níveis de investimentos públicos e privados. Com investimentos públicos, nós temos um grande gargalo, que é a questão fiscal, que ela precisa ser resolvida através de uma reestruturação de passivos e através de parcerias públicas e privadas. Ao contrário do que as pessoas pensam, a crise de uma dívida brasileira, ela não é um choque, como é em outros países, que tem uma dívida caracteristicamente externa. Ela é um processo de degradação muito acentuado da nossa economia, com baixo crescimento econômico, né? Grande queda do PIB per capita. O PIB per capita brasileiro caiu significativamente desde 2011 e principalmente desemprego. Então,
Muitas pessoas questionam se não é o momento do governo gastar mais para reacelerar a economia. E é preciso que fique claro que essa questão entre gastar mais agora ou economizar agora para poder pagar a dívida, para investir no futuro, é simplesmente uma escolha. Se eu aguento o sacrifício agora para crescer no futuro, ou se eu vou, mais uma vez, gastar mais agora para jogar a dívida no futuro.